Meus amados, o tema da nossa mensagem de hoje é a alegria do Deus da salvação. E o texto áureo da nossa mensagem se encontra lá no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos do 17 ao 18. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Vamos ler? Diz assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar. Eterno Deus, nós cremos em Ti, ó Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos também no Seu Filho Jesus Cristo, o qual morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus Cristo, pela comunhão. Nós queremos Te agradecer pelo dom da fé. Nós queremos Te agradecer pela alegria que o Senhor nos proporciona. Queremos, Senhor Jesus, nesse momento, entender que nós dependemos de Ti. Ilumina os nossos corações através do Teu Espírito Santo, para que compreendamos a Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, nos humilha diante da Tua palavra nesse momento, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero agora convidar você lá no início do livro do profeta Abacuque. E lá no início do profeta, e no início do livro do profeta Abacuque, nós vamos ver o profeta passando por uma situação difícil. O profeta Abacuque se encontrava perplexo, desesperado, cheio de aflição, com a mente conturbada. Afinal de contas, a sociedade a qual ele estava inserido, Judá, passava por uma crise espiritual. A violência naquela sociedade crescia de maneira absurda, de maneira exponencial. A injustiça imperava naquele lugar. Era algo simplesmente vexatório. E o profeta, a Bíblia nos mostra, que clamava a Deus e nada de resposta. Vamos volver os nossos olhos aqui no versículo 2, versículo 3 ao 4. Diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Porque me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Aqui o texto nos mostra de maneira cristalina que a sociedade de Judá passava por uma crise ética, por um colapso moral. E, consequentemente, os questionamentos, as objeções tomavam conta do coração de Abacuque. Ele orava e Deus não trazia resposta. Ele clamava e nada de solução. Fazendo uma aplicação, meus amados e queridos irmãos, quantas das vezes também passamos por momentos parecidos com o do profeta Abacuque. Passamos por dificuldades, tempestades, situações difíceis. Oramos, clamamos
e não temos êxito. Parece que a alegria se esconde de nós e a angústia paira os nossos corações. Mas, meus amados e queridos irmãos, chega um momento aqui nesse drama que Deus vai trazer resposta para Abacuque. Mas, meus amados, a resposta de Deus para Abacuque foi uma resposta que deixou o profeta pasmo, que deixou o profeta assombrado. Porque, afinal de contas, a resposta de Deus não foi: olha, Abacuque, não se preocupe que amanhã tudo vai ser resolvido. Ou então, Abacuque, eu vou deixar as coisas do jeito que está. Não vou mexer em nada. Não, meus amados. A resposta de Deus, em síntese, foi o seguinte: se as coisas estavam ruins naquela sociedade, agora as coisas ficariam caóticas. As coisas iriam piorar. Porque Deus, em resposta para exercer o seu juízo, estava levantando um povo vil, cruel, amargo, violento. Deus estava levantando um exército cruel, um exército truculento. Deus estava levantando a Babilônia, isso é, os caldeus, para poder exercer o juízo sobre aquela sociedade. As coisas não iriam melhorar, as coisas iriam piorar. As coisas ficariam caóticas. Deus estava levantando uma nação ímpia, amarga, a Babilônia, que tinha um exército com um poder bélico assustador, e digo, 10 vezes pior do que o exército da Síria. A Bíblia vai nos mostrar que os seus cavalos eram mais ligeiros do que os leopardos. Eram mais perspicazes do que o lobo à tarde. Era um povo que vivia escarnecendo os príncipes, os reis, um povo zombador. E mais, as suas conquistas territoriais, eles iriam atribuir a glória a um falso Deus. A um falso Deus. Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá para o versículo 6 do capítulo 1. Diz assim: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá seu juízo e a sua grandeza. Esse era o exército da Babilônia. E lembrando que essa promessa se concretiza no 3º ano de reinado de Jeoaquim, o rei Nico, quando a Babilônia invade Jerusalém e rouba os utensílios e leva o povo cativo, incluindo Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Deus exercendo juízo sobre um povo pecador. Mas a pergunta que nós nos fazemos é: se Abacuque estava orando, clamando, levantando preces, o normal não seria as coisas melhorarem? As coisas não deveriam ficar boas? Afinal de contas, nós somos ensinados a seguinte máxima: ora que melhora, ora que dá certo, ora que acontece. Mas, meus irmãos, nem sempre é assim. Aqui está descrito de maneira cristalina que nem sempre ora melhora. Quantas das vezes nós clamamos a Deus pedindo socorro
Pedimos resposta e nada acontece. E pior, as coisas ficam caóticas. Quantas das vezes já oramos e nada aconteceu? E nem sempre temos êxito. Mas, meus amados, aprendemos aqui que nem sempre as nossas orações, nem todas as nossas orações vão mudar as situações, as circunstâncias. Porém, esteja convicto disso, que todas as nossas orações irá mudar algo, o nosso coração diante de Deus. O nosso coração diante do Senhor. As nossas orações tornam o nosso coração mais quebrantado, mais dependente de Deus, mais humilhado. As nossas orações tornam o nosso coração mais parecido com Jesus Cristo, servo sofredor. E pasmem, esse é o nosso objetivo primordial nessa terra. Nessa terra, o nosso objetivo primário não é a resolução dos nossos problemas. O nosso objetivo primário nessa terra não é a satisfação dos desejos dos nossos egos, ou preencher as nossas lacunas pessoais, mas sim o nosso objetivo primário nessa terra é se parecer mais e mais com Cristo, até através das orações. As orações, nem todas elas mudam as situações, mas todas as nossas orações vai mudar o nosso coração diante de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 8:28 que todas as coisas, sejam boas, ruins, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E essa foi a resposta para Abacuque. Abacuque, estou levantando um povo perverso, um povo cruel. Se a injustiça impera, a crueldade vai reinar nesse momento. Um povo que estava vivendo uma crise espiritual, sendo moldado por Deus através de uma nação ímpia, de um povo idólatra. Nos versículos do 12 ao 17, Abacuque ainda vai continuar indagando a Deus, cheio de questionamento. Em síntese, ele vai dizer: porque permite que os ídolos da Babilônia recebam a honra? Ou porque um Deus santo usa o ímpio? Meus amados e queridos irmãos, aquela atitude de Deus estava contrariando toda a perspectiva de Abacuque. Aquela atitude de Deus estava contrariando toda a perspectiva, quem sabe até teológica de Abacuque. Porque comumente, Deus, quando queria restaurar a nação, o seu povo escolhido, ele levantava líderes do povo, como foi no livro dos Juízes: Josué, Gideão, Débora, Jefté. Nós vamos ver também Deus usando homens piedosos, isso é, reis como Ezequias, um homem piedoso, um homem aprovado por Deus, para trazer reforma religiosa e reforma cultica e espiritual para o povo de Judá. Agora Deus aqui estava contrariando tudo isso, levantando uma nação ímpia para cumprir os seus propósitos. Deus levantando uma nação cruel para cumprir os seus objetivos. E essa atitude de Deus não só se limita aqui. Se formos lembrar,
Deus também levantou homens ímpios para cumprir o seu propósito. Exemplo disso, o rei Ciro, que foi usado e impelido por Deus para dirigir cartas de recomendações para o retorno do povo até Judá, para levantar o templo, restaurar os muros. Deus também, exemplo disso, Roma, Deus usando Roma indiretamente através da sua administração, na infraestrutura, para fomentar a propagação do evangelho no primeiro século e até em nossas vidas. Quantas das vezes Deus usou um médico ímpio em uma sala de cirurgia para abençoar o seu povo? Ou até mesmo empresários ímpios para proporcionar emprego, para alimentar a sua família, para prover a sua família. E Deus aqui estava fazendo isso, levantando um povo ímpio para cumprir os seus objetivos, para dar substância a esse pensamento. Provérbios 16:7 diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Faz que tenham paz com ele. No capítulo de número 2, nós vamos ver agora Abacuque com outra postura. Abacuque com uma postura exemplar. Uma postura plausível. Uma postura digno de um servo de Deus. Porque Abacuque, aqui no capítulo 2, no início, nós não vamos ver Abacuque se precipitando, murmurando, reclamando para Deus, ou mesmo abandonando a sua crença no Deus verdadeiro. Ao contrário, Abacuque, ele toma a seguinte atitude: ele espera no Senhor. Ele confia e espera no Senhor. Diz assim, capítulo 2, versículo 1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Abacuque aqui, ele toma uma atitude louvável. Ele espera no Senhor. O que nós aprendemos aqui, meus amados, em momentos de dificuldades, em momentos de tribulação, não se precipite, não reclame, não murmure. Não tome atitudes como seguir o conselho do seu coração pecaminoso. Ou, quem sabe, buscar conselhos de amigos impiedosos aí fora. Ou pior, abandonar a fé evangélica. Ao contrário disso, espere no Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Confie e espere no Senhor, porque da maneira certa, no tempo certo, Ele sabe o como e o quando resolver o teu problema. No tempo certo, na hora certa, Ele derramará o bálsamo de consolo sobre a sua vida. E o que Abacuque aqui, ele faz é esperar e confiar no Senhor. E no capítulo 2 nós vamos ver o consolo de Deus derramado na vida de Abacuque. Esse bálsamo de consolo, de conforto, sendo derramado na vida de Abacuque. E uma das primeiras palavras de Deus para Abacuque, no que se refere ao consolo,
não foram palavras de cunho imediatista, mas sim, Deus vai consolar a Abacuque através da perspectiva da fé. Versículo 4 vai dizer: eis que sua alma se incha, falando sobre a Babilônia, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque não podia andar pautado nas circunstâncias, não podia viver baseado nas situações momentâneas. Mas o que Deus ensina aqui a Abacuque é que ele deveria viver pela fé. Fé não nas circunstâncias, mas sim fé na justiça divina. Uma fé que mostra que no tempo certo os caldeus seriam castigados. Queridos, essa fé aqui descrita é a fé também que eu e você, que nós carregamos. É uma fé não baseada nas circunstâncias, mas uma fé na justiça divina em Cristo Jesus. É uma fé que aponta a Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo vai lançar mão desse versículo e fazer alusão dele em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11. Essa fé é a causa instrumental da nossa salvação. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a quê? Mediante a fé. É uma fé na justiça divina. É uma fé que vem de Cristo, por Cristo e em Cristo. É uma fé que sobrepuja as circunstâncias, os momentos difíceis. É uma fé não baseada em coisas materiais, como carro novo, joia, fazenda ou algo parecido. Não é uma fé baseada na política estatal. Não é uma fé baseada, quem sabe, em momentos conturbados. Mas a fé que nós carregamos aponta a algo maior. A nossa fé aponta ao Cristo e este crucificado. É essa fé que deriva a nossa justiça divina. É essa fé que aponta Jesus Cristo justificando em uma mesa de réu aquele que estava caminhando a passos largos para o inferno. É pela fé em Cristo que vem a nossa justiça. Romanos 8,1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Jesus Cristo o promotor da nossa justiça. É Ele que nos consola. É Ele que nos livrou do pecado. É Ele que fez justiça. E é pela fé, é nessa fé em Cristo que nós nos movemos e vivemos para a glória de Deus. É uma fé que aponta a Jesus Cristo. Mas, meus amados, no capítulo 2, Deus ainda vai continuar trazendo consolo a Abacuque, mostrando de maneira clara que a Babilônia seria julgada no tempo certo, no momento certo. Versículo 12 vai dizer: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Ele também vai falar e condenar a idolatria daquele povo amargo. Vai dizer: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. E chega aqui um momento no capítulo 2, um versículo brilhante, quando Deus vai mostrar que apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das tribulações,
A promessa dele não caiu por terra, a promessa que ele fez a Abraão em Gênesis 12. Que apesar das invasões contínuas, a promessa dele não foi revogada. Que a promessa de Deus ainda estava de pé. No versículo 14, vai dizer: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Meus amados e queridos irmãos, essa promessa se concretiza em nossas vidas. Aprove a Deus que esse conhecimento da glória do Senhor chegou até a mim e até você, mediante Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo. Aprove a Deus que essa promessa nos alcançou, mediante a graça, bondade e misericórdia dele. O conhecimento da glória do Senhor, através de Jesus Cristo, chegou às nossas vidas. E esse é o motivo pelo qual você está aqui essa noite. Porque você foi tocado por Jesus Cristo, selado pelo Espírito Santo. A promessa de Deus se concretiza com os seus escolhidos, com o povo eleito, louvado seja Ele. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, no capítulo 3, nós vamos ver outra postura, um coração moldado, como falamos no início, do profeta Abacuque. Porque Abacuque, ele vai trocar o sentimento de tristeza pelo sentimento de alegria. Aqui no capítulo 3, apesar das dificuldades, apesar do tempo difícil, Abacuque, ele vai trocar os questionamentos, as objeções, por um salmo de louvor. Olha que coisa brilhante. Vamos lá, ler novamente a postura do profeta Abacuque. E isso é o que torna esse versículo tão pujante. Diz assim: porquanto, vamos ler, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse foi o salmo de louvor, que apesar das dificuldades, Abacuque levanta naquele momento difícil, um salmo de louvor. Meus amados, quem sabe você chegou aqui essa noite, assim como o profeta Abacuque no início do livro, com a mente conturbada, cheio de aflição, angustiado, e falando: não tenho motivo nenhum para me alegrar. Mas eu quero nessa noite te dar um bom motivo em nome de Jesus, para a alegria voltar aos seus lábios, para a alegria voltar ao seu coração. Onde você estava? Qual era a sua situação? Há 10 anos, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, ou até meses. Qual era a sua condição? Quem sabe, buscando uma falsa alegria neste mundo, na bebida, no cigarro, nos bares, nas drogas, numa vida desregrada. Mas agora, veja onde você está, o que Deus fez em sua vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um servo, você é uma serva de Deus. O mundo não te pertence mais, porque os seus olhos estão fitos na mansão celestial. Olha o que Deus fez em sua vida. Como não achar motivo para se alegrar?
A nossa alegria não está ligada nas coisas deste mundo tenebroso, mas a nossa alegria está linkada naquilo que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar aquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Alegre-se no Senhor, regozije nele, no Deus da salvação. O apóstolo Paulo, quando está preso em Roma, momento de aflição, momento difícil, ele diz lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é uma marca indelével do cristão. O povo, quando está triste, lá em Neemias 8:10, na praça, Esdras, quando chega para consolar o povo, diz o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, a alegria que emana de Deus é a nossa força motriz. A alegria que vem de Deus é o que nos dá pujança. Alegre-se no Senhor. Mas haverá um dia, meus amados e queridos irmãos, um dia a qual nós estamos aguardando, em que se dará o ápice da nossa alegria. A nossa alegria será perene quando Jesus Cristo retornar das nuvens e buscar a igreja lavada e remida no sangue do Senhor. E a Bíblia nos diz que iremos morar com Ele na mansão celestial, o apogeu da nossa alegria. E a Bíblia nos diz que nessa mansão celestial, Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não haverá luto, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza e nem clamor. Lá não haverá pranto, porque todas as coisas foram passadas. É o motivo da nossa alegria. Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, está passando por momento difícil, está passando por luta. Nada dá certo, ora e não se concretiza, ora e não tem êxito. Olhe para Jesus Cristo, autor da sua salvação, e a sua alegria não será passageira, não será transitória ou efêmera. A nossa alegria será constante, porque a alegria do Senhor é o que nos move, é o que nos faz estar aqui essa noite, é o que nos blinda das aflições, a alegria que vem de Deus. Então, só lançando mão do versículo do texto áureo, ainda que tudo esteja indo de mal a pior, ainda que a despensa esteja vazia, ou a conta bancária zerada, ou quem sabe um parente, um familiar em uma cama de hospital, alegre-se e exulte no Deus da sua salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.